Neste vídeo, eu vou te revelar e te provar que você, trabalhador e trabalhadora, só perde a revisão do FGTS se Lula te trair. Eu vou te mostrar aqui os últimos movimentos do governo Lula, de Luiz Inácio Lula da Silva, no sentido oposto a tudo que te prometeu. E se nós ficarmos aqui puxando o saco, idolatrando o político e não tendo cidadania, não se amando e não botando essa massa cinzenta para refletir e não agir, vamos sim ser traídos por aquele que se disse ou que se diz protetor dos pobres. Mas, pelo que a gente está vendo, é mais um pai dos pobres e mamãe dos ricos. Obrigado pela sua companhia. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Para fazer isso que eu estou fazendo aqui contigo, tem que ter coragem, tem que fazer isso aqui de peito aberto. Infelizmente, não temos ninguém além de mim e de você. Eu e você estamos sozinhos nesta batalha e eu preciso de você. E estou aqui porque acredito posso te ajudar. Vambora, pau na máquina para você entender isso. ADI 5090. A ADI 5090, ela é a ação direta de inconstitucionalidade, que busca declarar inconstitucional a taxa TR como índice de correção do FGTS. O processo ficou parado quase 2 anos, quando o ministro Luiz Fux era ministro do STF. Se nós analisarmos até a última postura do ministro Luiz Fux na última sessão plenária, onde Cássio Nunes Marques pediu pistas do processo no dia 27 de abril e está com o processo até hoje, segurando não sei para quê, ele tomou uma postura no sentido de proteger a ação revisional do FGTS. E se ele não segurasse e levasse para julgamento lá em 2021, certamente no governo Bolsonaro a derrota seria retumbante e devastadora. Por destino, ou graças à sabedoria, ou graças a Deus, estamos aqui, com a faca e o queijo na mão. Temos uma economia em crescimento e temos um presidente da República, um governo voltado para o trabalhador, trabalhadora, aposentada, pensionista, vulnerável, idoso. Esse governo é de esquerda e eu quero te trazer esses posicionamentos aqui para você entender. Desde o dia 27 de abril, o processo está no gabinete de Cássio Nunes Marques. Essa atitude de Cássio Nunes Marques lhe rendeu aplausos. E aí eu quero te trazer logo isso daqui. Haddad diz que ligou para Nunes Marques para agradecer por pedido de vista no STF. Haddad diz que tratou 2 assuntos com Lula. E um foi qual, gente? Pedido de vistas do ministro Cássio Nunes Marques. Eu quero que você entenda o seguinte. No próximo dia 3 de agosto de 2023, Cristiano Zanin, ex-advogado, companheiro, amigo de Luiz Inácio Lula da Silva, que fez ele retornar à presidência da República. Este homem foi o responsável por isso. Será empossado como novo ministro do STF e ele vai votar na revisão do FGTS. E me diga, ele votará contra os trabalhadores que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva ou a favor dos trabalhadores? Mais uma informação importante. Rosa Weber, presidente do STF, vai se aposentar em outubro. Agosto, setembro, outubro. Ela vai se aposentar. E a Rosa Weber, juíza do trabalho, quem tem acompanhado com a gente aqui lembra que inclusive o Luiz Fux falou, olha, se estivéssemos falando aqui de uma ação trabalhista sobre a FGTS, eu já até sei o voto da presidente. E a Rosa Weber certamente votará favorável
ao trabalhador. Mas esse pedido de vista, que tanto agradou o governo, tem algo importante também. Dino ganha força para assumir vaga de Rosa Weber. Dino defende, e aí eu quero colocar isso aqui para vocês. Moraes diz que Dino no STF, no lugar de Rosa Weber, é bom nome. Alexandre de Moraes diz a Lula que seria bom nome para o STF. Que Dino, né? Quem seria? E esse seria Dino. Vocês estão entendendo? Volta aqui para mim, para vocês entenderem. Eu tô te passando até agora. Fux em 2021 segurou o processo. Disse que seria por questões econômicas, e a gente sabe que o governo Bolsonaro inteiro foi permeado e capturado por ataques ao STF. Ele segurou o processo e está aqui defendendo em 2023, sim, que o trabalhador seja... O Fux, inclusive, já deu a linha do seu voto, que é o IPCA e não caderneta de poupança, índice da caderneta de poupança, como o Barroso defendeu. Barroso se enfraqueceu com a sua última declaração e Fux, sim, está fortalecido, porque não está com a bunda na janela. A verdade é essa. Ele está sendo, sim, favorável e citou de forma meio que obter dictum, sabe? Ele citou assim, olha, se a gente for pensar em FGTS para do trabalhador, justiça do trabalho, eu sei como a presidente inclusive votaria, porque ele citou o tema 608. Só que neste interim, Cássio Nunes Marques segura o processo por 3 meses. Nesse interim, Luiz Inácio Lula da Silva nomeia seu antigo advogado e amigo para ministro do STF. E, nesse interim, pode sim esse ministro pedir vistas para que passe mais 3 meses e Lula nomeie Dino para ministro do STF. O que eu quero te dizer, e quando eu te falo, é que a gente vai ganhar ou perder esse processo somente se Lula quiser, é porque eu quero que você entenda o seguinte: com o Zanin, o STF terá 3 ministros indicados por Lula, 7 pelo PT. 7 ministros do STF foram indicados pelo PT. Giovanni, mas Rosa Weber também foi. Mas Rosa Weber já está na cartada final, ela tem autonomia suficiente. Em 3 meses, você acha que ela vai receber ordem de PT? 3 meses para acabar o seu mandato? Não. Ela vai querer escrever o seu nome com dignidade. E ela vai votar a favor do trabalhador. E é por isso esse jogo todo de Lula. E eu quero que vocês lembrem o seguinte: Lula promete cuidar dos necessitados. Lula, eu quero colocar aqui, olha. Lula, a classe trabalhadora sabe cuidar desse país melhor do que ninguém. Voltaremos para que nosso povo volte a fazer pelo menos 3 refeições ao dia. Em educação, saúde, qualidade, emprego com um salário digno. Lula afirmou que tem que cuidar mais dessa gente. O presidente disse que nos momentos de crise acabou descobrindo os verdadeiros amigos. Eu aprendi que na hora que a coisa estava difícil, eu percebi que os amigos que eu tenho eram os trabalhadores, eram vocês, disse Lula. Eram os trabalhadores e eram vocês, disse Lula. 7 ministros na Suprema Corte indicado pelo PT. Rosa Weber, com autonomia, seria menos uma, mas mesmo sem a Rosa Weber, ainda teriam 6 ministros. Maioria. O PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tem a maioria no STF. O Partido dos Trabalhadores, que chama os trabalhadores de amigos, que foi salvo, saiu da cadeia e se tornou presidente da República por conta dos seus amigos, trabalhadoras e trabalhadores deste país.
E agora eu quero te perguntar, você acha... E aí, antes de te perguntar isso, eu quero te mostrar alguns pontos importantes. Eu estimo aqui 40 milhões de trabalhadores, mas segundo a Folha, seriam 70 milhões. Especialistas calculam que ao menos 70 milhões de trabalhadores podem ser beneficiados com a revisão do FGTS. E aí, eu quero que você lembre disso aqui. E te pergunto, tá? O Lula, você votou nele quando ele estava chorando e te pedindo voto? Dizendo que faria um governo para o trabalhador? Que no momento que ele mais estava só, os trabalhadores foram os seus verdadeiros amigos? Ou você acha que neste exato momento ele está rindo, bancando de rico, milionário, porque tem liberdade, poder e dinheiro? Está viajando para cima e para baixo. E cadê você? Governo Lula já gastou 7,3 milhões com hospedagens e viagens ao exterior. E aí, eu quero te colocar essa frase aqui para você refletir. O que me preocupa não é o grito dos maus, dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. O que nós temos aqui é o seguinte. Cássio Nunes Marques e André Mendonça é arroz. Não tem substância nenhuma e vai acompanhar, principalmente se for contra os trabalhadores. Porque o seu presidente Bolsonaro que o indicou, nem de trabalhador nunca ouviu falar. Tem coceira, nojo de trabalhador. Enquanto Lula, além dos 7, pode ter mais 2, 9. Ou seja, a revisão do FGTS. Nós só perderemos a revisão do FGTS se a personalidade, o político, a pessoa mais importante desse país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito pelos trabalhadores e trabalhadoras pobres, e que ele prometeu respeitar, defender e lutar em favor desses, para dignificar e melhorar a vida dessas pessoas. A gente só perde se ele nos trair. E eu te pergunto, Luiz Inácio Lula da Silva vai nos trair?